Oi, sou o Rafael e esse é o canal Tal Quântico. Nessa série eu estou apresentando chamada Harmonia e eu vou continuar aqui o nosso quarto episódio sobre a transição planetária, a expansão da consciência da sociedade, as purificações que têm acontecido na Terra e que vão acontecer no decorrer desses anos. E hoje a gente vai continuar o próximo processo depois da purificação. Para vocês entenderem esse processo de purificação que eu passei nos outros dois vídeos, eles estão exatamente aí dentro do plano divino para que nós possamos expandir a nossa consciência, expandir a nossa comunicação, a nossa emoção, o nosso pensamento, o nosso agir dentro da Terra, para que isso possa trazer para a Terra a harmonia necessária para viver um paraíso, para viver realmente em harmonia com o universo, né? Quais são os planos do todo para que a gente viva bem? E o que é que isso quer dizer, né? Que comportamento é esse, que consciência é essa que vai trazer para a gente uma forma diferente de viver aqui, sem que haja esse desperdício, sem que haja todos esses conflitos, essa miséria, as guerras. E aí, hoje eu vou continuar, o trabalho depois que a purificação acontece. Após as purificações que a gente passou, os questionamentos, existem ainda as outras questões que eu posso fazer para vocês alguns vídeos explicando cada uma dessas purificações. Se vocês desejarem, deixem um comentário aí embaixo e aí eu posso fazer para vocês um vídeo relacionado a essas purificações. Cada uma exatamente aí como é. Eu passei mais ou menos o que é, em geral, o que vai ser trabalhado, Assim, coisas que são urgentes para a Terra, que são necessárias essas modificações. E aí, hoje a gente vai começar o ponto a partir depois dessa purificação, depois que houve a expansão, depois que a consciência coletiva entrar nessa ressonância da quinta dimensão, e aí da harmonia, da alegria, da gratidão. E aí a gente vai começar um novo passo, então, nesse canal, nessa série, que é exatamente agora que a purificação passou, houve aí a separação do joio e do trigo. Não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo. Quem quiser depois deixe também um comentário, as perguntas, as dúvidas sobre o que vai acontecer com os políticos, o que vai acontecer com o fulano, ciclano, aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Até vou fazer, mas no momento eu estou passando uma sequência para vocês que é só sobre a harmonia. Então assim, vai ouvir as purificações e a gente vai entrar em outro processo, que é agora a regeneração da Terra, que é esse processo desse trabalho de harmonia. Tem como meta mostrar para vocês o que é que vai acontecer, como vai acontecer esse processo. E aí a Terra, consciência, as pessoas que entraram em harmonia com isso, com a ressonância da Terra, com essa energia, com a iluminação, elas estão prontas para começarem o seu projeto de paraíso na Terra. Esse projeto de paraíso na Terra começa a ser desenvolvido como? Com as pessoas que tem aqui na Terra, elas se reúnem e elas colocam em pauta todos esses poréns, que elas já transcenderam, mas agora elas vão buscar a maneira de solucionar esses problemas. Elas vão começar a buscar o que nós aqui podemos fazer para que isso comece essa mudança, essa limpeza da Terra. E é realmente esse processo. Esse povo que ficou aqui na Terra, eles vão começar a restaurar a Terra fazendo um remanuseio, uma manutenção, uma nova forma de cuidar dessa Terra. E aí eles vão começar primeiramente a se reunir, vão começar a cuidar um dos outros, se preocupando com 3 pontos que eu vou citar aqui, que é a alimentação, a moradia e a saúde. Esses povos já estão prontos para esse tipo de processo, eles estão prontos para estar em harmonia e viver em harmonia, viver em comunidade. E aí esses 3 pontos são os principais que eles vão estar focados inicialmente, até que tudo isso esteja resolvido para todos. Então eles vão plantar,
vão ver as casas disponíveis, né? Porque a purificação, como eu disse, ainda tem situações que podem ser catastróficas e aí pode ser que não sobre muita coisa, não sabemos, né? Esses detalhes ainda não vou passar para vocês assim desse para não assustar o povo, né? Vai achar que haverá casas, haverá, mas, né? Não sabemos a quantidade, né? Isso ainda vai depender do fator de quantas pessoas entraram dentro desta ressonância, né? E aí até vai fazer o equilíbrio dentro disso. Então essas pessoas vão se preocupar, esses povoados que sobraram a alimentação, a casa e saúde. E aí vão começar a ser criadas as hortas comunitárias, né? Dentro desses grupos, né? Eles vão começar a se organizar de forma a plantar, a cuidar das moradias e a cuidar da saúde das pessoas. E aí, dentro que esse projeto vai sendo desenvolvido, essas pessoas vão começar a utilizar o que sobrou aqui, né, da civilização e utilizar para reconstruir essas novas comunidades. Eles não vão usar, provavelmente, as cidades, ok? Há muito desarmonia e caos ainda dentro dessa civilização, dentro desta cultura. Então, o esgoto, né, a energia elétrica, como vai haver essas purificações, essas coisas talvez sejam difíceis de estarem em pé, né? Então, eles vão começar a utilizar desses materiais e construir as novas comunidades através da permacultura ou da bioconstrução, né? Vai começar a ser reutilizada essa matéria porque eles já entenderam que não adianta ficar pegando mais coisas da natureza para construir uma coisa que já tem aí, que está sobrando, né? Sobrando. E aí na moradia, né, eles vão construir através disso, que eu já falei para vocês, do que tem. E aí eles vão começar a fazer esse atarefamento, vou colocar para vocês, essa tarefa de começar a limpeza desse projeto da Terra, né? Então eles vão começar a recolher tudo que foi desperdiçado, vão tentar fazer essa limpeza, né, desse planeta, como vai haver algumas centenas de dezenas de comunidades, elas vão começar a fazer esse trabalho de limpeza e purificação, de limpeza mesmo, sabe? Juntar todo o lixo, né? Vão começar a encontrar uma maneira de passar essa parte aí dos lixos para jogar fora. Deixa eu só achar aqui para vocês a segunda parte desse trabalho. Então, né? E aí, tava só aqui lendo uma parte da pesquisa, que aí eles vão estar fazendo, né, vão fazer essas hortas, e essas hortas vão começar a abastecer o que as pessoas necessitam de alimento, né? Então, muita dessa alimentação, dessa purificação, principalmente da alimentação, talvez seja, né, exatamente necessária, porque eles vão começar uma base agrícola, né, agroecológica, totalmente diferente da qual a gente tem em massa, né, que é em comum. Então, as hortas orgânicas, né, os pomares, as agroflorestas, todos esses meios de trazer essa alimentação vão ser utilizados. Eu acredito, né, é uma coisa minha essa, que tanto a galinha, a vaca, né, e a abelha serão, né, ainda utilizados, né, pela nossa sociedade de forma diferente do que a gente está acostumado. Obviamente, né, tendo essa expansão da consciência, essa sociedade não vai tratar esses animais de forma leviana, né, de forma que essas coisas não sejam sagradas. Partirão a ser sagradas e por isso serão utilizados tanto o leite, o ovo e o mel de maneira que possa ser benéfico tanto para os seres humanos quanto para os animais, sem que os prejudique. Então, não haverá
a criação de galinhas, né? Mas haverá um direcionamento para essa criação de galinhas, como elas são criadas, né? De que maneira elas são criadas, o que é dado para elas, né? Que espaço pode ser dado, tanto das vacas e das abelhas, né? Eu tomo como exemplo aqui a Índia, que tem essa visão do sagrado nos animais e utiliza do mel, do ovo e do leite como alimentos sagrados pelos animais, dados pelos animais. Então, as pessoas entenderem que nem sempre, né, todas as utilidades, né, que foram passadas para nós, né, tanto a tecnologia, a agroecologia, né, tudo isso que a gente vive, que nós somos gratos por termos, né, essa oportunidade de viver isso, de estar vivendo essa situação, ela foi útil e é positiva até determinado momento, né? Então nós precisamos também entender essa questão de que as coisas são boas, elas podem ser utilizadas de maneiras harmônicas, só que a gente precisa tomar cuidado com a questão desse desequilíbrio, né? Então aí entrar dentro de uma criação de vacas que vai dar o leite para nós de uma maneira sagrada, né? De quanto é recolhido, quanto é necessário para esse povo, né? O que se pode fazer, como que pode se tratar essa vaca, como pode ser tratada essa galinha, como pode ser tratada essa abelha. E essas são as diferenças, são as intenções que modificam a forma que essas pessoas que vão estar, né, nesse plano terrestre, nessa expansão, essa nova era, nesse paraíso terrestre, é o que essas pessoas vão ter. Essa intenção de fazer essa manifestação, de esse recolhimento desse alimento, é essa forma diferente que eles vão trazer para que eles possam ter uma vida harmônica com esses animais, com as plantas, né? Então, essa questão precisa ser também entendida desse ponto de vista, que a pessoa fala assim, mas o vegano não come leite, não, né, não toma leite, não é nem mel, nem come ovo. Tudo bem, né? Eu acho que isso aí pode ser que futuramente as pessoas nem sintam mais essas necessidades, né? Porém, a gente está falando de uma nova forma de ver isso, né? Provavelmente eles não vão fazer o sacrifício desses animais para se alimentarem, né? Porque já vão ter transcendido exatamente essa questão do sacrifício para se alimentar, né? Então aí nessa questão eles vão utilizar ainda os recursos que a natureza pode dar para eles, mas com uma intenção totalmente diferente. Essa primeira etapa que eu estou querendo explicar para vocês é a primeira etapa de assentar, né, as comunidades, a agricultura e o cuidado das pessoas. Essa é a primeira etapa que provavelmente vai passar pela organização desses grupos, né, onde as pessoas se recolhem, onde as pessoas se acomodam, são cuidadas e administram aquele pequeno espaço com aquele número de pessoas para se organizar e fazer a manutenção da vida diária, né, que é a alimentação, moradia e saúde. Até aí tudo bem. Esse é o primeiro passo que essas pessoas que estarão, né, dentro da nova era, dentro desse paraíso da Terra, dessa expansão da consciência que eles adentraram. Então aí eles vão começar a trabalhar com esses fatores, né, de cuidando uns dos outros ali inicialmente, né, até que comece um projeto um pouco maior. Não que a sociedade vá regredir a esse ponto, mas ela vai voltar ao ponto de origem de que a harmonia comece sendo a base da sociedade, né? A harmonia, o bem-estar, a saúde, a alimentação natural, né? A harmonia entre as pessoas. E isso não quer dizer que não vai ter, né, esse trabalho aí de expansão. Ainda vai existir aqui muito dessa tecnologia e ela vai ser utilizada. Com certeza ela vai. Porém, ela vai ser direcionada para ser usada. Direcionada para usar a intenção correta. A intenção correta dentro dessa utilização, né? Porque ela exatamente consumiu muito da nossa terra e deixou, né, várias cicatrizes em volta da terra que, para serem curadas, elas precisam ser remanejadas, precisam ser tiradas
né? Principalmente o nosso esgoto, um exemplo, né? A permacultura, para quem não conhece, ela tem, né, o banheiro, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é tanto banheiro seco quanto um banheiro que é utilizado bananeiras, que a bananeira consegue recolher esses resíduos, vacutranspiração, que as bananeiras conseguem absorver, né, os nossos dejetos, né, dentro de um tanque, e elas transmutam, né, de forma dessa transpiração da bananeira, a água tal, então ela purifica essa água e você consegue ainda consumir a banana sem problema nenhum. Muito diferente do que possam imaginar as pessoas, né? A natureza já faz isso constantemente. A gente já come dos dejetos dos passarinhos, dos cachorros, dos gatos, dos animais que defecam o dia inteiro na terra, de certa forma, é isso, né? E a gente se alimenta dessa troca de alimentação e defecar, né? É só uma coisa natural. Então, você fala assim, eu vou comer né, daquilo. Gente, você já come, né? Tanto que o adubo é colocado nas lavouras, né? É isso, né? Dos dejetos das vacas a gente come. Então, já está comendo faz tempo. Então, aí vai haver essa organização para os que sobreviveram. E aí a segunda etapa dessa purificação, né, vai ser eles se organizarem para começar a fazer essa limpeza, né? A desconstrução das cidades, né, relocamento das comunidades, que é uma das coisas que eu já estava falando aqui. E aí um desses pontos muito legais que foi me mostrado é que eles vão procurar lugares geograficamente pensados, analisados, intencionados para que eles construam as novas bases sociais, né? Vamos chamar assim, né? As novas cidades, as novas comunidades. Por quê? Vamos pensar numa cidade que se constrói num lugar que acha que é plano, né? Geograficamente, assim, olhando é muito bonito, mas não é olhado as intempéries do tempo e nem olhado o que acontece durante a época de chuva, nem o que acontece na época de calor, nem o que acontece na época do frio, né? Então, assim, vamos ali parece plano, mas ali não se olhou se quando é que chove, quando é que não chove, tal. Então, eles vão ter essa proposta de, como na segunda etapa, né? Que começa a fazer essa limpeza e procurar lugares, tá, para poder fazer essa manutenção das comunidades, tá? E aí eles vão encontrar esses lugares que em qualquer época do ano não vai haver desarmonia, né? Então quer dizer, não vai haver uma enchente, não vai haver um calor em excesso, o frio não vai devastar as lavouras, né? Todas essas coisas pensadas, né? Vão ser muito bem analisadas antes de escolherem, né? Por quê? Porque já não vai se fazer as coisas simplesmente porque se pode fazer, né? Se deve, se é propício, se aquilo vai trazer um benefício futuro para todos, né? Vai ser pensado, e se a gente precisar aumentar essa comunidade, daqui 50 anos, como que vai estar aqui? Então todas essas coisas são de pessoas que já expandiram sua consciência e não vão agir pela força do poder. Vai ser pela força da reflexão, da intenção, do equilíbrio, da harmonia. Então, tudo isso é pensado 50, 100 anos depois para que isso não venha ocorrer como acontece nos morros, como acontece no Rio de Janeiro, as enchentes, ou nas maiorias das cidades que agora tem acontecido, que se porque se pode fazer, se faz, e aí depois, né, tem as consequências que a natureza vai trazer, porque aquilo até um tempo a sociedade consegue lidar. A primeira enchente, né, a segunda, aí passa um ano ela não dá nenhum sinal, mas aquilo vai ocorrer. Então, tem essa questão, essas pessoas elas não vão agir mais conforme os ânimos dizem, né? Eu posso lá fazer e faço. Não, é pensado, é analisado, né? É ver se aquilo é viável para todos, para quanto tempo, para que necessidades. Então esse é um dos pontos muito importantes para quem quer entender o que essas pessoas têm de diferencial, é isso. Um poder de análise para daqui 50 anos, para daqui 100 anos, para que aquilo afeta, a quem afeta,
né? Como que vai estar o meio ambiente se a gente colocar uma cidade aqui, que questões ambientais são respondidas, de onde vem a água, e se chover muito, e se fizer muito frio, entende? Então, olha que percepção diferente essas pessoas vão ter. Então, é bom a gente ter já uma noção do que é essa percepção, que é essa expansão da consciência, né? É um pensar que expande além de você poder, além de você ser capaz de fazer. É o que a minha capacidade pode reagir com o meio ambiente, né? Então aí todas essas questões dos banhos, né? Então, estava falando da questão da geografia e aí volta a energia que eles vão utilizar. Como já tem a energia solar, eles vão utilizar da energia solar para começar a construir essas cidades. Vão começar a ter esta base da energia solar, né? Então não vai ser necessário cobrar energia de ninguém, não vai ter ninguém mandando conta de luz para as pessoas, dizendo que elas têm que pagar tanto, ok? É uma coisa ilógica, então já dá para entender como que vai ser a economia, né? Da onde vai começar essa economia, né? O sol dá a luz de graça para todos, então a energia é recebida de graça para todos. E aí vai ser utilizado, né, para as comunidades esses geradores de energia solar que vai ser distribuído. E aí os banheiros e os esgotos também já vão ser outra coisa muito bem pensada, muito bem elaborada para que possa ser utilizado. Não vai ser assim, deixa escorrer o esgoto aí à vontade, não. Essas pessoas terão uma outra mente, uma outra forma de pensar, né? Não é mais atos impensados, tudo é pensado, analisado, o que vamos fazer com isso, né? Eles vão ter esses raciocínios. E aí essas hortas, pomares comunitários, né? E eles vão criar as cozinhas comunitárias, né? Porque você imagina pessoas que já pensam num coletivo, pensam em que todo mundo merece o melhor, as cozinhas e as hortas serão comunitárias, né? Onde dificilmente terá pessoas com uma cozinha só para elas. Muito, muito difícil, né? E aí é um ponto que eu quero muito entrar com vocês aqui. É bem possível, né, para as pessoas que já acompanham essa questão da transição planetária, a questão das pessoas dizerem sobre as intervenções alienígenas, né? Essas questões eu acho muito interessante também, né? Para quem já teve experiência com essas forças, né? Com essas inteligências, com essas consciências, sabe que há uma proposta gigantesca de expansão, né? De cuidado da Terra. Eles querem trazer para a gente toda essa tecnologia, não só, né, dessa ferramenta tecnológica, mas dessa expansão da consciência e o que ela pode trazer para nós aqui, né, para esse salto evolutivo e dar uma maneirada nessa questão aí ecológica, que é um dos princípios que nós temos que observar muito, essa questão, né, a nossa atitude referente à natureza, né, porque toda essa atitude referente à natureza é uma purificação para a gente ver a nossa própria natureza, né? Quando eu destruo essa natureza, quer dizer que eu quero destruir a minha própria natureza. Então, essa visão que essas pessoas que vão ter nesse futuro, eles vão olhar, se eu trato assim a natureza, que da onde eu nasci, estuda biologia, né? Da onde você veio, né? Você nasceu da natureza, então você é a natureza, e aí se você destrói a natureza, você está destruindo a si. Então nós temos essas patologias aí que estão sendo purificadas, estão sendo resolvidas, então tá aí e esses seres querem trazer para nós essa consciência de expansão, de, né, harmonia, de natureza, né? Beleza. Só que para essas pessoas precisam estar prontas para recebê-los. Elas não precisam só acreditar neles, como ser uma pessoa que vai falar, em vez de querer matar, querer conversar, querer evoluir, querer conhecer, querer né? Filosofar, buscar entender. Então, é bem provável que essas pessoas que estarão nessa nova era, elas não tenham essa visão do mundo de que alienígena é para matar, é ruim, e se existe, né?
para quem já entende a questão da espiritualidade, não duvida mais dessas infinitas possibilidades de em outros planetas existirem seres alienígenas. Nessa questão dos alienígenas com a nossa esfera daqui, da consciência da Terra, esse pessoal da nova era, pensa bem. Vamos lembrar daquele filme do rapaz que tem os 1000 planetas, eu não me lembro muito o nome dele, mas dentro desse filme existe um planeta que tem mais ou menos aquilo que a nossa esfera da Terra tem, né? Sabe aquela moça da pérola que acorda dentro de uma concha e ela vai lá buscar uma pérola para poder fazer a reenergização da Terra, tal, do planeta dela. Se a gente colocar aquela visão que eles têm da vida natural, que eles vivem lá, vida natural, né? Não, para quem observa aquele planeta, né? Pelo menos aqueles poucos momentos que eles deram dali, não necessitavam de energia elétrica, não necessitavam de celular, tecnologia, né? Toda essa questão assim, eles viviam muito bem naturais. E ali você pode expandir como era aquele comportamento, quais eram as artes, as músicas, as filosofias, né? Quais eram os conhecimentos, o que era distribuído, como eles se comportavam. Assim como em Avatar, né? Também é outro filme interessante para quem quer entender o que é a harmonia, né? Então, vai se entendendo que vai chegar um ponto que talvez não seja necessário que venham alienígenas aqui. Para construir o quê? Num planeta cheio de belezas, cheio de paisagens belíssimas. A pessoa quer construir uma cidade de ferro e de concreto e dizer que é lindo. E arrancar milhões de árvores e plantar pasto e dizer que é lindo. Sabe? Aí vai entrar exatamente esse desequilíbrio, essa desarmonia. Porque para que Deus então fez um planeta tão lindo desse? Com praias maravilhosas, cachoeiras lindas, montanhas maravilhosas, cordilheiras e tudo isso para você fazer uma cidade de concreto e destruir tudo com pássaros e animais belíssimos e aí a pessoa vem e fala não serve para nada, destrói tudo, vamos construir uma cidade aqui, uma cidade, uau, gente, sabe, eu honestamente eu fico assim tipo pensando, uau, por favor não faça, tá, não faça cidade, né, não faça, não, obrigado, eu particularmente, se a opinião fosse dada assim, né? Devaneios que a gente tem. Se fosse dado a mim o poder de falar assim, aqui nós vamos construir cidades agora. Eu falaria, não precisa. Não quero. Não. Vejam os índios. Então, a gente não precisa viver como os índios, obviamente, né? Temos a tecnologia, que legal, que comunicação entre o planeta todo, os vídeos e as... É lindo, mas né, dá uma amenizada nessa proporção, sabe? Dá uma amenizada, dá uma acalmada, tá? Mas, gente, vamos pensar quantas coisas lindas foram destruídas. Tipo assim, as pedreiras, né? Para caçar ouro, para caçar joias. Quantas essas pessoas destroem tudo isso? À toa, assim, tipo, pra mim é à toa, né? A beleza da vida é a beleza da vida. Ninguém vai conseguir tirar isso. E a pessoa vem e tira, passa o trator em cima, né? E faz tudo que tem que... Então, e aí? Né, penso eu que é provável que eles venham ao encontro dessas pessoas, né, que já estarão na nova era com essa consciência de harmonia, com essa consciência de beleza, com essa consciência do bem e do bom, né, que não precisamos destruir tanto para ter, né, cidades. Gente, o planeta é gigante. Gigante, né? Para quem ainda não entendeu, ele é tipo, realmente muito, muito grande. Então, assim, não é que não dá para fazer
umas cidades grandes, né? Não dá para fazer uma infraestrutura legal. Obviamente dá sim, né? Ou comunidades que vão sendo assim encaixadas, onde né, a natureza consegue não ser tão forte em relação à chuva, vento, tarará, essas coisas assim, né? Ali dá para fazer isso. Só que, né, aí eles vêm aqui com pessoas que não querem sair disso, né? Mas e a cachoeira que você quer visitar e a praia que você quer visitar, só que só tem concreto, né? O mar tá cheio de lixo. Não dá, né, para conversar com pessoas né, desse jeito. Então aí, como essas pessoas terão outro entendimento, eu tive uma percepção assim de que eles viriam e eles trariam algumas tecnologias necessárias para esse momento, né, essa transição, né? Então, essas pessoas estão aqui, conseguiram passar pela purificação, pela transição, e aí eles puderam perceber, eles estão vivendo em harmonia, agora podemos ajudar, né? E uma das coisas que eu sinto mais, assim, que vai ser muito útil que eles vão trazer pra gente, é uma maquininha assim que desintegra a matéria. Vai ser bem legal, porque você imagina assim, uma maquininha que desintegra a matéria, né? Aí eles miram para todas essas cidades que estão destruindo tudo, né? Assim, ocupando muito espaço, esse lixo. E aí eles vão desintegrando todas essas matérias, todos esses lixos, tudo que não serve. Obviamente, o ser humano vai selecionar aquilo que é útil e aquilo que não é útil, né? Para que nós vamos acabar com todos os pianos do mundo? Para que nós vamos acabar com todos os violões, né? Ou com todos os computadores, com todos os carros? Não, gente. Né? Vai ser feito aí tudo na intenção, no pensamento, né? No raciocínio. Tá? Quanto é necessário que fique, quanto é necessário que vá. Né? Quanto de cidade precisa que fique ou que vá. Aquela cidade ali está localizada num bom lugar, dá para continuar ali? Dá, não dá? Então eu sinto assim fortemente que eles vão trazer essa máquina aí de desintegrar matéria para poder facilitar o trabalho dessas pessoas que estão tentando limpar a terra, né? Então aí vem, desintegra todas essas matérias desnecessárias, porque imagina a quantidade de trabalho que vai se ter. E aí vai ser limpo assim, gigante, nossa, assim, globalmente assim, tirando todas as matérias desnecessárias, né? Que são assim, essas construções, prédios e asfalto e concreto. Finite, né? Acabou. Porque a natureza precisa voltar, né? Esse é o princípio desta vida aqui na Terra, é isso, é a natureza, né? Então aí, né, precisa voltar um pouquinho para assim, diminuir, né, os furacões, diminuir os maremotos, uma possibilidade desse tipo. Então aí estamos aí dentro desse trabalho aí que eu acho bem interessante, que é a nova era, que é essa expansão. Então você imagina, né, pessoas que já estão numa nova esfera, receber a visita de irmãos de outras galáxias, de outros planetas, e tiver essa troca, essa interação, aí eles vão poder nos ajudar a administrar, trazer um conhecimento, expansão de consciência maior ainda, né? Que é através de organizações, né? De como se organiza uma sociedade para o bem, para a harmonia, né? Quais são os princípios, o que pode ser, né, aprendido. Não que isso aqui não tenha na Terra, mas talvez a gente agora vai poder observar que lá no futuro olha que resposta que deu, né? Porque até então a gente talvez nunca tenha tido isso, né? Uma visão do futuro de que olha como pode ser, né? Se vocês agirem dessa forma, lá na frente vocês chegarão a isso, né? E aí, e por que não construir naves? E por que não viajar aos planetas, né? Mas tudo vai dar intenção exatamente, né? E aí que vai começar esse plano aí das organizações, das comunidades, que vai ser incrível, né? E aí eu tô postando essas partes dessas etapas, né? Pra gente poder entender aí como vai ser um dos primeiros processos que vão ser começados. E aí o terceiro processo que eu vou passar para vocês agora é o processo da limpeza dos campos e né, restauração dessas florestas aí, que é onde tem, né, os
como chama, os pastos, as plantações de cana, as plantações de milho, de soja, de amendoim, finite também, outra coisa que vai dar um fim, e ali dali vai ser trazido, né, as novas florestas, né, para voltar a esse equilíbrio, né, como eu falei, como vai entrar esse processo provavelmente da limpeza das cidades, né, as nascentes também que as cidades utilizam provavelmente vão voltar ao seu natural, e aí nós vamos começar a fazer essa limpeza também dos campos, né, e começar a buscar aí onde é que fica melhor posicionado as novas cidades, né? Onde que ficam melhores posicionadas para daqui 100, 200 anos uma cidade que possa entrar em harmonia com a natureza, sem que fire, tanto nesses pontos cardinais, né, que sejam assim pirâmides, ou o que seja, né? Mas eles vão pensar exatamente em quais são os posicionamentos melhores, em qual época não é tão frio, tão calor, chuva, porque tudo isso é exatamente a harmonia. Essa é uma nova expansão da consciência. Como eu vou agir aqui e como eu vou tratar isso aqui dessa forma? Para que isso aqui funcione para outras gerações e que não maltrate a terra, que eu não esteja passando por cima da vontade da terra e que enquanto eu estiver vivendo aqui, eu também consiga lidar com as intempéries do tempo, da natureza, sem que isso me afete no frio, na chuva, né, e nessas outras questões. Então, galera, esses são assim, uma dessas 3 etapas que eu passei para vocês, né? Eu tô lendo aqui para ver se eu tinha mais alguma coisa, né? Acredito muito que ainda, igual eu falei para vocês, que vão ser usadas algumas tecnologias nossas. Tipo assim que os campos forem limpos, provavelmente usaremos aviões, ou não, ou outro meio de coisa, para talvez espalhar essas sementes das árvores. Não que seja uma coisa muito necessária, sabe que a natureza ela é muito rápida. Então, para quem conhece um pouco mais de biologia, ou como é a rapidez da natureza, em 3 meses, um pé de abacate já está mais ou menos desse tamanho, assim, deve ser 60 centímetros, em 3 meses. Então, em 3 meses, se a gente pensar, a natureza ela já vai ter invadido os campos, né? Que quer dizer, não são os campos, são as florestas, mas ela já vai ter, os pássaros vão ajudar, os animais, né? Já vão estar ali plantando. Então, em 3 meses a coisa vai ser muito rápida, muito expansiva, né? Poderia ser agora, né? Nossa, que delícia. Daqui 3 meses aí, agosto, outubro, setembro. Pro Natal já seria seria lindo, mas tudo bem. E aí, essas florestas vão crescer e a natureza vai ajudar em si, né? Porque ela é muito rápida nessa parte. Então já vai crescer muito, muito, muito. Assim, nessa estagnação, nessa transição, nessa purificação, esses processos já vão meio que balançar isso. A natureza já vai estar em movimento, porque, né, muitas coisas vão realmente parar, né? Igual teve a pandemia, deu aquela limpeza no planeta, falou, oba, estamos entrando no caminho. Tá bom, galera? Por enquanto são esses 3 passos que eu pude passar para vocês, né? Que é o agrupamento das pessoas, né? A organização da limpeza e a utilização dos materiais que já tem, de forma aí que poder reconstruir. E a limpeza dos campos e das cidades que não vão ser mais necessários. Eu acho que por enquanto é isso que eu vou passar nesse aqui, já se não ficar muito longo. Deixa a sua pergunta, deixa aí o seu comentário, seu like, compartilha com um amigo que gostaria de saber da nova era, o que é que vai ser buscado lá, quais são as novas, né, as novas harmonias, as novas consciências que vão entrar em comunicação com isso. E segue o nosso canal, conversa lá nos outros vídeos que a gente está postando. Tá? Toda quinta-feira eu vou continuar postando aqui para vocês e decorrente das perguntas eu vou fazendo vídeos decorrentes só sobre determinados assuntos, tá bom? Eu sou o Rafael, esse é o Tal Quântico. Eu te agradeço aí por seguir essa série Harmonia. E eu deixo um beijo nos seus corações e que nós possamos construir esse paraíso na Terra e estar juntos lá, tá bom? Até mais!